meus amados! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Físio que Resolve, aquele espaço integrado cheio de carinho e amor, no qual vocês podem se sentir acolhidos nas suas dores. Lembrando que aqui é um espaço em que a gente entende que saúde é muito mais do que ausência de dor. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela é conhecida como a Nutri que Desinflama, a nutricionista Jaqueline Tedim, e a gente vai estar abordando o tema sobre alimentação anti-inflamatória e como que a nossa alimentação no dia a dia pode estar contribuindo para a melhora das dores crônicas e também das doenças reumatológicas. Jaque, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu vou dar a oportunidade para você se apresentar já, mas por enquanto eu vou estar mostrando para vocês os nossos patrocinadores, aqueles que estão ali do outro lado da tela, apoiando e incentivando esse projeto de trazer de forma simples conhecimento a respeito da sua saúde de forma segura. Estúdio Realize. O Estúdio Realize é aqui o local onde eu faço a gravação do podcast. É um ambiente totalmente preparado para que você possa estar fazendo a gravação dos seus cursos. Se você tem vontade de trazer seu conhecimento para o mundo, até mesmo montar um podcast, o Estúdio Realize, ele te ensina como fazer esse percurso e até mesmo como monetizar também esse projeto. O estúdio fica aqui no Cadima Shopping, tá? Na sala 512. Então, para vocês que querem mostrar seu potencial de conhecimento, engrandecendo a vida de outras pessoas, aqui é o local certo para vocês começarem a desenvolver essa trajetória. Hugo Dutra, consultoria financeira. O Hugo tem um trabalho espetacular, trazendo conhecimento a respeito de como a gente pode gerir de forma mais saudável o nosso dinheiro. Lembrando que saúde financeira, né, é algo que a gente deveria estar aprendendo a administrar e a ter desde a nossa base, desde que começamos a crescer, talvez no colégio, mas isso não é presente aqui no nosso país. Então, para você de qualquer idade, do jovem à pessoa mais idosa, que não sabe como gerenciar a sua vida financeira, que tem vontade de N projetos e não sabe como colocar isso em prática através do seu bolso, vocês podem estar procurando o Hugo, que através de consultorias individuais e em grupo, ele pode estar auxiliando e monitorando vocês para destravar essa área da vida. Conexão Academia e Clínica é uma academia terapêutica. Muitas pessoas veem a placa da Conexão e entendem que ali é só um espaço de musculação. No entanto, é um espaço totalmente familiar que te abraça com carinho e amor, e você pode encontrar ali tantos serviços de fisioterapia, pilates, yoga, algumas lutas, meditação. Então, se você busca um espaço terapêutico de cuidado, de amor, é o local certo para que vocês recebam esse acolhimento e coloquem em prática no dia a dia o serviço de autocuidado com a sua saúde. Corbalog, importação e exportação. O Corbalog tem o objetivo de unir famílias, entendendo que o seu pet também é a extensão da sua família. Então, para quem tem o objetivo, o planejamento de se mudar para fora do país ou retornar ao Brasil, ou até mesmo não sabe a forma mais saudável de transitar com o seu pet nas suas viagens domésticas, vocês podem estar procurando a Corbalog. A Corbalog te auxilia em toda a documentação necessária, todo o trâmite necessário para você movimentar o seu pet entre países, e qual é a forma mais segura e amorosa de você fazer isso até mesmo nas suas viagens domésticas. Mari Polônio. A Mari é uma maquiadora fantástica, ela trabalha no salão Concept Loud, trabalha tanto com maquiagem quanto também com cabelo. E ela, além disso, também oferece serviços de automaquiagem. Então, se você tem vontade de desbloquear no seu dia a dia essa expressão que é se maquiar e revelar, né, empoderar a sua beleza natural, a Mari pode estar te ajudando nesse projeto.
Assim como se você tem no seu dia a dia reuniões, compromissos que você precisa estar sempre pronta, ela também trabalha com maquiagem express, assim como maquiagens artísticas, ela maquia noivas. Então, para quem precisa no dia a dia de dar aquele levante na sua autoestima, sempre deixando marcado a sua beleza real, a sua beleza natural, vocês podem estar buscando a Mari, que com muita autenticidade ela vai conseguir, através da maquiagem, estar transmitindo isso para vocês. Revele-se Business é um projeto maravilhoso de uma amiga minha chamada Cíntia Cunha. A Cíntia, ela tem um trabalho tanto nacional quanto internacional e através das suas fotos ela busca diferenciar a sua marca da marca dos outros serviços semelhantes do mercado. Então, ela vai na essência daquilo que você quer transmitir, trazendo todo o empoderamento daquilo que você é através da sua imagem, utilizando também todos os recursos dos arquétipos que hoje em dia estão super disponíveis para gente. Então, se você está buscando se diferenciar no mercado de trabalho, trazendo muita autenticidade para aquilo que você quer transmitir ao seu cliente, a Cíntia, através do Revele-se Business, é a pessoa certa para você estar procurando. Move Academia Personal Trainer é uma academia com a intenção de trazer o serviço individualizado e personalizado. O trabalho é feito através do atendimento de até 3 pessoas por horário, no qual o personal ele vai estar trabalhando de forma individualizada na sua necessidade e montando a sua série também de forma planejada para atingir o seu objetivo. Então, se você já faz atividade física, mas gosta de um atendimento mais personalizado, ou se você está saindo de um quadro doloroso ou é sedentário e precisa colocar em prática o exercício na sua vida, a Move é o espaço adequado para que você tenha o acolhimento e o atendimento de forma individualizada, tendo toda a atenção necessária e os recursos necessários para que você se desenvolva dentro de uma vida mais saudável através da atividade física, da musculação. Eu sou a doutora Yasmin Alexandre, fisioterapeuta integrativa, atuo há mais de 10 anos no serviço de fisioterapia aqui em Nova Friburgo e trabalho atendendo com RPG, pilates, hidroterapia, educação indoor e estou aqui disponível tanto para tirar dúvidas de vocês, quanto também para atendê-los de forma integral, enxergando muito além da sua dor e trazendo direcionamento para a sua vida, que de alguma forma pode ser dolorosa nesse momento, mas que a gente tem capacidade de juntos transformar essa realidade. Então, entrando no nosso tema de hoje, Jaque, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, do seu trabalho. Eu sou a Jaqueline Tedim, mais conhecida como a Nutri, que desinflama. Já são quase 17 anos, faltam alguns dias para completar 17 anos na nutrição. Mas eu costumo dizer que eu sou simplesmente apaixonada pelo que eu faço, apaixonada por transformar vidas através da alimentação, né? Perfeito. Hoje eu trabalho com pacientes autoimunes e com doenças inflamatórias, além de trabalhar com emagrecimento. Então, ao longo desses anos, eu já passei desde hospitais, né, que foi onde eu comecei, mas meu grande sonho sempre foi ir para o consultório, porque eu acredito muito na nutrição como prevenção, Sim. como recuperação. E a nutrição, a alimentação, muitas vezes tem essa visão, né, de emagrecimento, ganho de massa, estético, que não é ruim, mas é uma visão muito limitada do que é o poder da alimentação na vida das pessoas. Com certeza, a gente normalmente busca o nutricionista quando já está com a bomba no colo. Exatamente. Nunca para prevenir algo
né, mais lá na frente. Exatamente. E já que nossa intenção aqui, eu costumo falar muito para os meus pacientes de dor crônica, que evitar alimentos que sejam mais inflamatórios sempre vai contribuir para o nosso trabalho na dor, né? Isso faz sentido, cientificamente falando? Tem realmente fundo essa fala? Sim, tem muito fundo essa fala, porque a gente sabe que hoje, né, a gente tem tantos alimentos de cunho inflamatórios, né? Eu nunca gosto de dizer, tem alimento que inflama. Não. Existem alimentos de cunho inflamatórios, porque se caso você tem essa inflamação, determinado alimento, ele pode sim aumentar o seu potencial de dor, assim também como a gente tem alimentos que podem diminuir. Até porque a gente tem um sistema imune de defesa. E esse nosso sistema autoimune, que é ativado por vírus, bactérias, quando o nosso corpo ele está, né, em grau de perigo, ele também é ativado com outras coisas. E muitas vezes, dependendo do alimento, ele também pode ativar esse sistema, especialmente se o seu sistema intestinal, permeabilidade intestinal estiver ativado. Então, tem fundo e tem comprovação científica. Tá? Perfeito. Muito bom. Como que os alimentos eles tendem a piorar esse quadro? Principalmente, é lógico, nas doenças reumatológicas, eu acho que já tem muito mais enfatizado da classe médica que a alimentação contribui ou não para a evolução do quadro. Mas com relação à dor crônica, ainda é muito pouco falado. Como que a pessoa que tem dor crônica e está ali do outro lado assistindo a gente pode conseguir relacionar isso, principalmente nos momentos de crise, nos momentos de piora? Existe um gatilho no qual, por exemplo, me encharquei de algum perfil alimentar ou de uma bebida alcoólica que a gente também sabe que tem um teor inflamatório maior. Isso realmente pode desencadear alguma crise, alguma piora? De fato, pacientes, né, especialmente, né, se a gente for pegar artrite reumatoide, né, vamos pegar artrite reumatoide, que é o caso de pessoas que sentem dores, têm dificuldade com as suas articulações. Açúcar. Perfeito. Açúcar. O paciente que tem artrite reumatoide, ele quer fazer uma experiência, ele pode fazer uma experiência na casa dele. Agora, pegar e diminuir muito o consumo de açúcar, ele vai sentir a diferença no corpo, né? No corpo. Não tem, eu nem preciso falar, ele pode fazer essa experiência. Então, a gente tem o açúcar, né? Que não é aquele açúcar que eu tô falando que você toma no seu cafezinho. Eu tô falando daquele alto grau de açúcar e de alimentos que viram açúcar. Perfeito. Que é o perfil da dieta inflamatória, que é aquele café da manhã com açúcar, com pão, depois vem biscoito, depois vem macarrão, depois vem mais pão e pão e pão, sabe? Porque hoje em dia a alimentação começa a ficar muito monótona. Sim. Então, esse perfil de alimento, álcool, o glúten de certa forma, para alguns casos. Por que alguns pacientes sentem dores com glúten e outros não? Porque a gliadina, ela é responsável em alguns pacientes que são sensíveis à zoulina, que é uma enzima, digamos assim, que vai exacerbar essa dor. Perfeito. Então, se você é sensível, você vai sentir mais dor ainda. Então, esses alimentos a gente precisa ficar atento, né? Seria glúten, seria açúcar, seria álcool. Os carboidratos. Carboidratos refinados, né? Todos esses. Isso não quer dizer, ai, meu Deus do céu, não posso comer nunca. Mas trazer, a gente visualizar como é que está o perfil dessa dieta. Porque eu não sei você, mas no meu consultório, o perfil da dieta dos pacientes que chegam é esse perfil monótono. Muito carboidrato simples. Muito poucos agentes anti-inflamatórios. Na verdade, acho que as pessoas nem sabem quais são os agentes inflamatórios, o que eu posso usar no meu dia a dia
para ajudar, contribuir, né? Uhum. Então, quando a gente começa a falar muito de autoimune, de retirar isso, as pessoas ficam com muito medo, sabe? Eu vou ficar com uma dieta mega restritiva. Não é isso. Só que a gente vai trazer para essa dieta agentes anti-inflamatórios e vai diminuir esses gatilhos inflamatórios. Dessa forma, você vai sentir menos dor. Perfeito. Né? E vai ajudar no tratamento, se você está lá fazendo, né, com fisioterapeuta, tudo isso eles vão sentir na hora, né, na sessão de tratamento, né? Quando eu faço a orientação normalmente da avaliação, quando eu identifico, eu sempre pergunto do sono, da alimentação, como que a pessoa se sente emocionalmente naquele momento, que eu não consigo enxergar somente aquela lesão, aquele problema. Eu preciso entender qual é o meio que a pessoa circula para poder direcioná-lo dentro do quadro doloroso, né? E quando eu percebo que a alimentação está contribuindo muito para o panorama, que eu às vezes tento encaminhar para o nutricionista e normalmente tem aquela resistência, né? O medo, vou cortar. Nossa, a dieta vai ser muito restritiva, vou passar fome. Eu já sinto dor. A alimentação emocionalmente cumpre um papel para mim. Sim. Então, ainda vou ter que abrir mão disso. E aí eu começo a falar, tudo bem, então vamos em doses homeopáticas. Por que você não tenta reduzir esses alimentos que, no geral, a gente sabe que tem um teor mais inflamatório? Óbvio que eu não sou da área, não vou passar uma cartela, né? E até mesmo nessas indicações simples de só reduzir, de só fazer pequenas substituições, o paciente já grita. Sim, já é diferente. E assim, dor é muito ruim, né? A gente que lida com pessoas que sentem dor. Sim. Dor é algo que tira o nosso emocional. Então, nossa, alimentação, coisa tão simples. A gente já tem que comer todos os dias, gente. Por que não comer aquilo que vai te trazer mais vida, mais energia? Isso não quer dizer que você nunca vai comer outros alimentos. Sim. Mas que você vai ter uma alimentação mais harmônica que vai te ajudar a você se recuperar e não sentir mais dor, gente. Dor. Existe muito na sua rotina de consultório situações em que você junto precisa encaminhar para, por exemplo, um psicólogo, para que a pessoa deixe de olhar a alimentação como uma recompensa, um ganho de prazer, às vezes no final do dia? Olha, sempre existe, né, Yasmin? Sempre você... a gente que trabalha na área da saúde... Cada profissional vai cuidar de uma coisa, porque a saúde é muitas coisas, né? Então, assim, um bom terapeuta sempre vai ajudar muito, né? Um bom educador ou um fisioterapeuta que vai ali trabalhar a parte de mobilidade. Então, assim, seria fundamental, né? Um tratamento multidisciplinar. Sim, seria um sonho pra gente, né? Que é da área. Porque a gente sabe que os pacientes que têm esse aporte, eles vão evoluir muito melhor, né? Se tiver com um nutricionista, se tiver com um educador, se tiver com um físio, se tiver com um psicólogo. Muitas vezes, talvez, não, né? Num conjunto de tempo, aquele paciente não vai conseguir passar por todas aquelas equipes, para aqueles profissionais. Mas se de pouco a pouco ele perpassar, nossa, ele vai ter... Ao longo da vida, e ele foi acumulando os ganhos, né? Com certeza, não tenha dúvida. A vida tende a ser, no final das contas, muito mais saudável em todos os sentidos. E eu sempre falo para os meus pacientes, a gente investe em tanta coisa, né, na vida. A gente investe na nossa casa, no nosso trabalho. E tudo, a gente coloca o coração para investir. A gente precisa aprender a investir em saúde. Verdade. Qualidade de vida, viver bem, viver sem dor, né? Eu acho que, assim como eu falei no início, a respeito do Hugo, da educação financeira, que é algo que a gente não tem de base, é muito difícil eu ver alguém que aprende a se alimentar por questão nutricional mesmo. Eu preciso desses nutrientes para que o meu corpo se desenvolva de uma forma saudável. A gente aprende a se alimentar por prazer e por necessidade de se alimentar, né? E por que tantas pessoas têm medo do nutricionista? Porque, normalmente, quando as pessoas procuram um nutricionista, ai, nossa, agora eu tenho que fazer uma dieta, né? Eu não tenho muita saída, né? Então, ela já vai com aquela visão muito negativa. Mas a alimentação, ela tem um impacto gigantesco no corpo, sabe? Qualidade de vida, disposição. Energia, nossa, tantas coisas. Eu reparo que quando eu tô numa fase de comer muito carboidrato, a minha energia baixa. Absurdamente. E assim, quando você vê, eu sempre digo assim, eu nunca recebi nesses 17 anos que eu atendo pacientes, um paciente que fale assim pra mim, eu me arrependo.
de ter mudado a alimentação. Eu me arrependo de ter feito mudança. Nunca ninguém se arrepende. Pelo contrário, eles sempre falam assim, por que eu não iniciei antes? Né? Então, assim, até mesmo de dor, eu tenho um caso de uma paciente que eu acho fantástico. Ela é paciente de artrite reumatoide, acima do peso também. Me procurou porque ela viu, nossa, autoimune, então preciso de uma nutricionista que seja dessa área, porque eu sinto muitas dores. Ela emagreceu, deve ter emagrecido, sei lá, 15, 18 quilos, não sei, não me recordo agora. E ela me contando um dia dentro do consultório que ela falou, Jaqueline, se eu tivesse que pegar alguma coisa caída no chão, e se eu não tivesse ninguém dentro de casa, eu não me levantava. Eu não conseguia me levantar. E não era só pelo peso. Não era só pelo peso, era pela dor. E o marido dela me contando, sabe? Que ele que escovava os cabelos dela, que ele que abotoava o sutiã dela. E a gente tá falando de uma mulher de 49 anos. Olha só. 50 anos, deve ser mais ou menos a idade dela. Uma vida pela frente. A gente diz hoje que os 50 são os novos 30. Sim. E uma vida totalmente limitada, ao ponto de você não conseguir pentear o seu próprio cabelo, sabe? Coisas simples. E simplesmente você começa a se alimentar melhor. Você começa a tirar aqueles alimentos que são gatilhos, diminui a sua dor, diminui a sua inflamação. Você começa a perder peso por consequência disso tudo. Agora já está fazendo até atividade física. Olha que delícia. É uma pessoa que não conseguia se levantar do chão sozinha, gente. Existe a relação, por exemplo, nesse caso, da alimentação agir tanto contra o corpo que não permite que a medicação faça o efeito que precisa? Ou não tem relação nenhuma? Tem relação, assim também como tem alimentos que podem potencializar a ação do medicamento, né? Perfeito. Aí eu posso até falar assim, um pouco mais de potencializar, né? A gente tem as dietas detoxes, que não é suco verde não, galera, tá? Por favor, isso daí... na dieta detox pode até ter suco verde, mas quando a gente fala de dieta desintoxicante, a gente fala de uma dieta que vai estimular a função do fígado. Quando a gente faz esse processo de estimular a função do fígado, e o fígado sendo um órgão de metabolização, ele pode aumentar a ação de determinados medicamentos. Por isso que vocês não podem fazer dietas por conta própria. Aí você tomando um remédio de pressão e você faz uma dieta que você viu lá na internet, que é desintoxicante e que realmente essa dieta potencializa a ação do fígado, pode aumentar a eficácia do seu medicamento e você deixar o seu médico doido. Descontrola tudo, Descontrola tudo. Então, assim também, como se eu pego uma alimentação rica em açúcar, que hoje é um dos nossos grandes vilões inflamatórios. E se eu estou consumindo muito açúcar, né, e alimentos que viram açúcar, claro que eu vou ter que ter o uso maior de anti-inflamatórios. Né? A carga que o seu médico vai ter que passar vai ter que ser muito maior. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque uma das coisas que acontece no consultório é depois que os pacientes iniciam um processo de desinflamação, o médico diminuir a carga de medicamento. Maravilhoso. Diminui. Existem sintomas já que o paciente pode correlacionar no seu dia a dia que digam que o corpo dele está inflamado, evidências que a pessoa sinta na pele? Então, são vários sinais e sintomas. Eu sempre costumo dizer uma frase, Yasmin. O corpo fala. Tudo aquilo que você sente diariamente que não seria normal, não é normal, é sinal de alguma coisa. Então, vamos dar um exemplo. Uma dor de cabeça constante. É normal ter dor de cabeça? Não é. Não é. Então, é um sinal. É normal ter um intestino diarreico? Não é normal. É normal eu ter gases? Não é normal. Então, assim... Os sintomas de inflamação, eles são muitos. Inchaço, cansaço, falta de energia, queda de cabelo, unha fraca. E esses sintomas, eles também podem ser confundidos como carências nutricionais, como desajustes de determinados órgãos. Só que, em linhas gerais, a gente sempre chama a inflamação de o quê? De uma desorganização. Perfeito. Então, tudo aquilo que você sente diariamente... que tá ali, tô sentindo todos os dias um cansaço absurdo. Gente, não é normal sentir cansaço. Aí porque eu tô trabalhando muito. Trabalhar muito é uma coisa, cansaço, sono no meio da tarde, prostração, carregar a cama nas costas é outra. Então, assim, eu sempre falo, sintomas pertinentes
fique atento. Porque pode ser alguma coisa relacionada à inflamação do corpo. Perfeito. Nesse processo no seu dia a dia, tem algum exame que você peça para a pessoa fazer para comprovar esse processo inflamatório? Ou na sua anamnese, pelos sinais e sintomas que o paciente te mostra, você já consegue fechar esse diagnóstico, vamos dizer assim? Então, um conjunto de Fatores. A gente tem sim os exames sanguíneos, né, que a gente vai visualizar ferritinas, né? Ferritinas acima de 150, de 200 é um índice inflamatório, né? Então a gente sabe disso, a gente tem o PCR, então o VHS, que sim são, mas não necessariamente. A gente diz que dentro da área da saúde a sintomatologia é o que vale. É o que vale. Às vezes você vai estar com um exame lindo e maravilhoso, né? E você está sentindo um determinado sintoma. A gente tem que ir atrás do sintoma, porque antes de aparecer no exame, aparece no sintoma. E é através do sintoma que a gente previne e cuida, né? Você sabe que você sabe que você é da área da saúde, né? Então, todo mundo que é da área da saúde sabe que a sintomatologia é o nosso, né? É você fazer esse diagnóstico. Hoje, dentro do consultório, eu tenho um questionário que eu chamo de rastreamento metabólico, que é um questionário que eu sempre falo para os pacientes de pré-consulta, né? Falo, responde para mim. Ele já vou responder, eu respondo rapidinho. Eu falo, não vai responder rapidinho nenhum. Quando ela abrir, ela vai ver que não é tão rapidinho, que é um questionário que ajuda a gente a rastrear. Porque eu vou por áreas, olhos, boca, vou puxando por todas as áreas, porque dali eu já consigo visualizar. Então, a gente tem que, né? Hoje eu trabalho com uma boa sintomatologia, uma boa anamnese e, claro, exame também, né? Então, a gente junta todos os fatores. De forma complementar o exame, né? Sim, uma coisa puxa a outra, né? Eu achei engraçado, meu tio é paciente da doutora Jaque, e aí quando eles começaram, antes, né, realmente da consulta, ela mandou os formulários, aí ele parou no final de semana, vou responder ele. Nossa Senhora! É pra não dizer, você se desistir ali, já sei que não era pra ser meu paciente. Exatamente! Já é o primeiro teste. Completíssimo! Ela já vou pra consulta com tudo, ó. Exatamente, né? Porque meu paciente sabe, eu sempre mando 3 questionários. O rastreamento metabólico, que é onde eu vou realmente procurar os sintomas de inflamação naquele paciente. O questionário pré-consulta, que é um questionário de rotina, o que alimenta o paciente, o que o paciente gosta de comer, o que não gosta de cozinhar, como é que é o dia a dia. E um outro questionário que eu acho, assim, fantástico, que se chama um questionário DISC. Não tem muito a ver com inflamação, mas eu utilizo um questionário de perfil de comportamento. Perfeito. Por quê? Porque a gente não come só porque tem fome, né? É isso. A gente come porque tá feliz, porque tá triste, que tá agitado. E autoconhecimento ajuda muito a gente a mudar nossa rotina alimentar. Muito. Mudar hábitos, a gente gasta muita energia para fazer isso, né? Sim. Mas o foco tem que estar no depois, na melhora. Então, realmente, você ter que ganhar um tempo, não vou nem dizer gastar, ganhar um tempo preenchendo um formulário enorme, vamos dizer assim, você já filtra quem realmente está querendo passar para o próximo estágio, porque a pessoa que não quer gastar aquele recurso de tempo naquele momento para começar a dar o passo, normalmente é sinal de que ela não vai dar o prosseguimento, a continuidade, né? E assim, você tem que conhecer muito o seu paciente, né? Cada caso é um caso, né? Então, assim, quanto mais você conhece aquela pessoa que está sentada ali, mais você consegue falar assim, olha, é por esse caminho que eu vou, que é aqui que eu vou trazer um resultado mais rápido para ele, né? Então, os questionários me ajudam a conhecer um pouco mais, mas é dessa forma que a gente vai rastreando as inflamações, se aquele paciente está potencialmente inflamado ou não. Perfeito. Somente a alimentação dá conta de regular esses processos? Olha, dependendo do caso, não, né? Dependendo do caso, não. Digamos assim, eu tenho um paciente com uma doença autoimune, né? Ela vai ter que entrar com medicamento, vai ter que fazer acompanhamento também com, né, medicação. Então, assim, a gente não pode dizer que a alimentação ela vai ser soberana, né? Em todos os casos. Então, se eu pego um paciente com resistência à insulina, que é um caso
vamos supor, 85% dos casos que a gente pega um paciente com resistência à insulina. Se ele tem uma resistência à insulina, se a insulina está muito alta, com alimentação, somente alimentação e atividade física a gente consegue baixar? Sim, mas muitas vezes aquele paciente ali, ele não vai estar disposto a fazer 100%, ele vai ter limitações para fazer aquilo 100% e a gente precisa entrar com o apoio do médico. Então, em muitos casos, a gente precisa do apoio do médico, especialmente se for um caso muito exacerbado, ou se tiver uma doença autoimune em conjunto, a gente vai precisar do apoio do reumatologista ali com a prática do medicamento. Mas aí, se você acopla a alimentação, essa terapia medicamentosa... Ela vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então, ela vai ser bem menor do que um paciente que não está fazendo acompanhamento nenhum, né? Perfeito. Você consegue ver relação num corpo inflamado para um sono ruim? Muita, né? Corpo inflamado. O que um corpo inflamado ele vai trazer para prejudicar esse sono, né? A gente normalmente, quando está com esse grau de inflamação, a gente altera todo o nosso ritmo circadiano, né? Eu tenho altas de cortisol, altas de insulina, e isso tem impacto no nosso sono, né? Tanto no sono mais curto quanto o sono mais longo, mais profundo. Fora que sempre, assim, 95% dos casos de pacientes que vão estar em grau de inflamação, eles têm deficiências de vitaminas e minerais. Ia ser até a próxima pergunta que eu ia te fazer. Gente, isso é muito sério. Eu preciso falar, eu falo uma coisa que em qualquer lugar eu vou falar e eu vou levantar essa bandeira. E eu gostaria que todos os nutricionistas levantassem essa bandeira junto comigo sempre. Toda pessoa deveria ir pelo menos uma vez ao ano no nutricionista para checar suas vitaminas e seus minerais. Pelo menos uma vez ao ano, só para levar o exame. Eu ia falar isso, não adianta fazer o exame e não levar, porque pelo que eu vi ultimamente, as taxas que aparecem como normativas nos exames estão completamente fora dos padrões, né? Exatamente. E cada profissional tem uma visão, né? Então, a gente da nutrição, a gente tem uma visão de prevenção e de nutrição. Olha o nosso nome, né? Nutrição, não é dietista. Sim. Então, o grande papel do nutricionista é nutrir as pessoas. E hoje, a gente está, assim, a cada 10 pacientes que eu recebo no consultório, 9 têm carências grandes de vitaminas. Isso impacta em tudo. Tudo. Eu já recebi no consultório pacientes que estavam prestes a se autodiagnosticar, mas procurando ajuda para isso, com depressão. Só que era baixa de vitamina. A gente começou a suplementar e viu que não era esse caso, né? Então, assim, as pessoas estão comendo mal, as pessoas estão comendo e não estão conseguindo absorver porque esse intestino está ruim, essa digestão está ruim. Porque antigamente se falava assim, você é o que você come. Eu falo, não, você é o que você come, o que você digere e consegue absorver. Com certeza. Agora não é mais o que você come. Então, as pessoas estão com muita carência de vitamina. E isso tem um impacto gigantesco na vida das pessoas. Dizem também que o solo de cada região é rico em algum tipo de vitamina, né? Sim. E que... dependendo de cada região onde a pessoa resida, ou o país, no caso, né, que normalmente os alimentos vêm dali, sempre vai ter alguma vitamina, algum composto que a gente vai ter que repor também, por causa da pobreza do solo em que foi produzido o alimento, né? Quando eu me formei, há 17 anos atrás, a gente tinha medo de fazer sobrecarga de vitamina. Era o maior medo, era uma coisa que a gente tinha ali na faculdade. A professora falava, não suplementa sem você fazer um exame. Hoje esse risco não acontece. Muito difícil a gente fazer uma sobrecarga. Por quê? Porque as pessoas estão, além de comer muito mal, esse sistema digestivo está muito ruim e absortivo mais ainda. E fora isso, né? A gente vive num país que o uso de agrotóxico é indiscriminado, enfim. Então, além da gente hoje ter, né? Hoje as pessoas, infelizmente, estão fazendo uma escolha que não é tão saudável. Além da gente ter um solo mais pobre, a gente está altamente estressado. Verdade. O nosso gasto hoje de vitamina é muito maior do que no passado. O nosso corpo, ele está sempre numa demanda muito alta.
Então, por isso que hoje em dia a gente pega pacientes, assim, vitaminas, assim, campeãs de audiências baixas. Vitamina D. Baixíssimas. E quantas pessoas sabem que a vitamina D precisa estar boa, né? Vitamina D, B12, zinco e selênio, então. Aí o pessoal tá ficando resfriado toda hora tá doente, não sabe por quê, gente. 2 vitaminas, assim, fundamentais. A D e a B12 a gente até ouve falar mais, né? Agora, zinco, selênio... Zinco e selênio, 2 vitaminas, assim, fundamentais para o sistema tireoidiano. É o pessoal que quer emagrecer, tá com zinco e selênio baixo. O pessoal que quer emagrecer tá com ferro baixo. Primeiro nutriente da cadeia detox do fígado. Se o seu fígado não estiver fazendo essa detox bem legalzinha, você vai emagrecer arrastado, só que aí você tem uma deficiência de ferro, aí você tá cortando caloria. Não, meu amor, você tinha que estar fazendo reposição de ferro. Né? Então, é isso que as pessoas não entendem, porque a gente vive muito nessa cultura da caloria, e nutriente é fundamental. E um corpo mais inflamado, ele gasta mais nutriente. E às vezes ele está consumindo pouco e gastando, consumindo mais. Ou seja, você está se sabotando no processo, tentando... Exatamente. Ajustar, né? Porque não tem o conhecimento daquilo ali. E às vezes faz o exame, como você falou, pega esse exame, vê lá aquela cadeia, né, que eu posso pegar a B12, né, que se você olhar lá na B12, tá de 180 a 900 como boa. Gente, 180 é igual a 900? Jura que é? Então, é um... Ali tá dizendo... É um parâmetro muito vasto. Muito vasto. Mas é porque, o que acontece? Os laboratórios, eles estão errados? Não, eles usam um parâmetro ali para não ter doença. E não ter doença é diferente de prevenir doença. Não ter doença é diferente de estar saudável. Mas a pessoa que leva uma B12 de 180, por exemplo, por muito tempo, ela... Tá baixíssima, né? Ela vai, ao longo do tempo, não com certeza, mas a probabilidade dela adquirir alguma patologia é maior, muito grande, né? muito grande. Aí, por exemplo, você pega um paciente seu que tem dor, e ele tá com a B12 baixa, ele tá sentindo mais dor, porque ele tem dor do potencial inflamatório da doença dele com a dor muscular. Porque uma B12 baixa traz dor muscular. Aí, se esse paciente é acima do peso e ele tem uma resistência à insulina, a gente tem 3 pontos de dor. A dor da doença, a dor muscular da falta de B12 e a dor da insulina alta, que causa dor no corpo também. Olha só, e a gente nunca consegue diferenciar uma coisa da outra. Então, você vai no médico, ele te dá um diagnóstico um pouco limitado, vai para o fisioterapeuta e você começa a girar naquela roda viva tentando melhorar, não consegue e parece um ciclo sem fim, sem um direcionamento claro, né? Eu acho que é muito importante a gente parar na mão dos profissionais corretos que consigam dar uma visão ampla, não de que ele dá conta de tudo, mas que ele pode direcionar para profissionais de confiança que vão conseguir seguir naquela linha dentro da área dele. Sim, sim. E aí você vai melhorando essa vida. Então, assim, eu sempre falo, vitamina e mineral é muito importante. Muito, muito importante. Isso tem impacto gigantesco na dor. Porque se tiver carência de vitamina, vai ter mais dor. Vai ter mais dificuldade de fazer exercício físico, vai ter mais dificuldade de fazer os movimentos que precisa fazer na sessão. E aí a sua recuperação é mais lenta, né? E sente que não tá, nada em volta tá fazendo efeito. Tá fazendo fisioterapia, mas sai mais dolorido. Mas não é porque a gente tá tratando a dor da lesão, né? Não a dor da sua clínica. Exatamente. Às vezes você tá fazendo um trabalho para uma dor clínica, mas que tem envolvido ali uma carência. Eu falei aqui da B12, vamos falar do magnésio. Magnésio é o mineral do relaxamento. Se você tem baixa de magnésio, você vai estar sempre contraído, tenso. Aí não dorme bem também, né? Que também tem essa relação. Mas imagina, uma pessoa que tem dor crônica tá tenso, tá contraído, você não consegue relaxar por causa de uma deficiência de magnésio. Fácil de resolver. Olha que delícia quando a gente para na mão certa para pegar a informação certa, gente. Fácil de resolver. Uma suplementação de magnésio é barata. Não é cara. E aí você suplementa,
você começa a relaxar melhor, o músculo começa a relaxar melhor, vocês que são fisioterapeutas conseguem fazer um trabalho melhor, aquele paciente tem uma recuperação melhor, e aí vocês conseguem trabalhar na dor. E todo mundo fica feliz. Feliz. Então, assim, nutriente é uma coisa muito, muito séria, né? Vitamina D, que a gente, né, sempre fala, vitamina D dá energia e diminui dor. Vitamina D diminui dor. Só que para essa vitamina D, e pacientes que têm dor crônica deveriam ter uma vitamina D acima de 50. Aí a gente pega lá no consultório 24, 25, 30. Só o fato de você fazer uma reposição de vitamina D já melhora. Uma amiga minha outro dia fez os exames dela. A vitamina D dela tava 12. O médico olhou pra ela e falou assim, como é que você tá de pé? Porque não era só a D, tinha vários outros também. É porque normalmente nunca é uma só. Sim. Entendeu? E aí, o que acontece? Vou pegar aqui cabelo, né? Mulher, eu recebo muita mulher, ai, eu tô com muita queda de cabelo, e eu tô tomando aquele outro suplemento e nada passa. Tá com uma ferritina de 20, meu amor, vai cair cabelo. Não tem como não cair, você pode tomar o que for, você tem que aumentar a sua ferritina. Ferritina de 20 não sustenta cabelo. Até porque a prioridade do seu corpo não é o seu cabelo. Sim. É tecido periférico. Então, assim, eu sou apaixonada por falar por nutrientes. Se você deixar, eu vou ficar aqui falando de todos eles. Pode, porque a gente está adorando. Até amanhã eu vou ficar aqui falando, porque é muito sério e as pessoas ainda não tiveram conscientização. Não é culpa das pessoas. É falta de informação de qualidade, né? É falta de conscientização, de informação de qualidade, do quanto é importante fazer um bom exame de sangue, que não é só lipidograma, gente, que não é só hemograma. A gente tem que, sim, fazer um exame que contém as nossas vitaminas. Todas já que não. A gente tem que passar por um profissional que vai fazer isso, sintomatologia, para identificar as possíveis vitaminas que você tem em baixa e aí sim pedir. Perfeito. Aquelas vitaminas e traçar um perfil. Porque também não adianta ficar tomando polivitamínico não, tá, gente? Polivitamínico também é uma automedicação. Exatamente. E aí, já que eu tô falando de vitamina, e pra ninguém sair daqui falando, gente, eu tenho que tomar vitamina, calma que não é assim. É importante falar que a forma farmacêutica da vitamina também é importante. Então, vamos pegar aqui o exemplo da B12, né? Quando a gente vai comprar B12, não vai escrito B12. B12 é o nome popular. Sim. É o apelido, né? Você não chega lá num cartório e dá o seu apelido, né? Eu não vou chegar lá no cartório e falar, é Jaque, é Nutri que desinflama. Não. Vou falar Jaqueline, né? Tan. A B12 ela tem vários nomes porque ela tem várias formas farmacêuticas. A melhor forma para absorção é a metilcobalamina. Aí você vai lá nos polivitamínicos de farmácia baratinho, está escrito que é cianobalamina. Meu amor, a gente absorve muito pouco de cianobalamina. Por isso que eu falo, não vá comprar polivitamínico por conta própria. Porque você pode estar rasgando dinheiro. E às vezes, na minha trajetória de saúde, né, B12, às vezes o médico pede para você até tomar injetável, dependendo do caso, do seu caso, injetável. Né? A B12 ou injetável sublingual, né? Fiquei sabendo há pouco tempo que tem a sublingual. Realmente tem mais absorção a sublingual do que a absorção mais rápida, né, do que a injetável? Então, a injetável ela sobe instantaneamente, porque é direto na corrente sanguínea, ela sobe, só que ela faz um pull de subir e ela pode decair muito rápido. Então, o que normalmente a gente gosta de fazer? Se for o caso de injetável, a gente vai entrar com a injetável, a gente não é um médico, né? Toda vitamina injetável é de prescrição médica, porque ela vai para uma via medicamentosa. E o nutricionista complementa com a sublingual. B12 oral simplesmente não funciona. Sabe por quê? Não. Por que as pessoas hoje têm B12 baixa, sabe? Por uma questão de absorção? Por causa de absorção. Porque para a gente absorver B12, a gente precisa de um estômago muito bom. As pessoas não estão com o estômago muito bom. Eu começo a ativar um fator que absorve a B12 através da mastigação. As pessoas mastigam? Não tem nem tempo de mastigar. Aí, lá no nosso estômago, que deveria estar ácido, porque o estômago tem que ser ácido, as pessoas estão tomando os prazol da vida. Sim. Para deixar ele básico. Só que o estômago foi feito para ser
ácido. Tudo bem que o Prazol, quando o médico lá prescreve por 2, 3 meses, tem que ser feito mesmo, mas as pessoas estão fazendo longo prazo, Uso vida contínuo, inteira. né? Aí o que acontece com a B12? Não é absorvida. Glifagem Uhum. diminui, né? Metformina diminui a absorção de B12. Quantas pessoas hoje tomam? E as pessoas não sabem que vão fazer com que essa vitamina esteja baixa e a gente tem que acompanhar se vai precisar ou não. Então, hoje, a grande maior parte das pessoas não vão conseguir absorver a B12 oral. Até porque a gente tem muita fonte alimentar de B12. Só que, mesmo assim, a gente tem B12 baixo. Por quê? Por causa de um fator de mastigação e de estômago ácido para a gente absorver. Por isso que quando a gente suplementa B12, ou o médico vai suplementar injetável ou sublingual. Perfeito. Porque então podemos contar com o estômago. Olha quanta informação preciosa que a gente está recebendo. Eu estou recebendo todas as informações junto com vocês, inclusive. Maravilhoso, maravilhoso. Você entende diferenciação no seu dia a dia dessa reposição vitamínica manipulada ou comprada na farmácia? Tem diferença? Então, eu gosto muito de trabalhar com manipulação quando o assunto é vitamina e mineral, porque eu consigo personalizar. Perfeito. Então, isso para mim né? E às vezes na farmácia a gente vai ter a limitação do quê? Ou daquele nutriente isolado ou de um conjunto de nutrientes. E aí vale lembrar que nutrientes eles competem pelo sítio de absorção. Então, se eu coloco ali um ferro com cálcio junto, ou vai um ou vai outro, não vai os dois. Que é outra coisa por isso que eu falo, gente, cuidado com o polivitamínico, tá? Então, assim, acaba-se que se não for um polivitamínico muito bom, de uma marca muito boa, bem conceituada no mercado, porque sim, a gente tem marcas conceituadas, tem polivitamínicos muito bons, eu tenho a preferência hoje em dia por manipulação, justamente por isso. Numa farmácia de manipulação que eu tenha segurança, né, que eu conheça quem está trabalhando, a qualidade dos insumos, porque eu consigo personalizar. E aí eu consigo trazer ela em forma de sublingual, de pó, de xarope, de gominha, do que for. Existe nesse processo, Jaque, também fibras que podem ajudar a gente nessa absorção vitamínica? Então, as fibras já vão fazer o papel contrário, né? Toda fibra diminui o potencial de absorção de vitaminas. Porque ele tem a relação a impermeabilizar a parede do intestino. Isso. A fibra, ela acaba o quê? Se a gente fizer o consumo de determinada fibra junto ou próximo de uma vitamina, pode ser o quê? Que ela diminui a absorção, porque qual é o papel da grande maior parte das fibras? A fibra solúvel é criar uma mucilagem, né? Que vai aumentar ali a saciedade e o volume do estômago, né? Para funcionamento intestinal e volume de fezes. E a outra é a fibra insolúvel. Então, muitas delas podem carrear também os nutrientes para o intestino. Por isso que o horário de tomar vitamina também conta. Entendi. Também conta o horário que você vai tomar a sua vitamina. Existe melhor horário para tomar vitaminas, medicamentos, né? Tanto é que os médicos, eles acabam orientando também. Porque, dependendo do horário, então a fibra, ela pode, se junto da vitamina, diminuir o potencial de absorção daquela vitamina. Porém, a fibra ela é ótima para melhorar saúde do intestino. Quanto mais eu melhoro a saúde do intestino, melhor eu estou contribuindo para a absorção de vitaminas do meu intestino. Então, não é que eu não deva comer fibra. Nossa, a fibra... Não, eu não posso consumir junto. Tem o horário para tudo. Exatamente. Né? É a mesma coisa que uma pessoa pegar, sei lá, uma suplementação de ferro e tomar com leite. Leite tem cálcio, vou diminuir a absorção do ferro que eu tô tomando. Por isso que normalmente o médico ou o nutricionista fala, vai tomar ferro, vou tomar com suquinho de laranja. Vitamina C, aumenta a absorção do ferro. Né? Então, assim, quando a gente fala de vitamina, é todo esse jogo. Normalmente a gente vejo muito paciente, né, pegando a prescrição do nutricionista com todos os horários bonitinho. Aí você fala, mas você tá fazendo tudo direitinho?
Tô, não cumprindo os horários. Às vezes eu misturo isso com isso. Exatamente, mas isso acontece muito. Sem entender que tem toda uma relação para que esteja separada as alimentações, os compostos, né? Sim, tem todas elas. Às vezes os pacientes perguntam, mas Nutri, eu posso tomar tudo junto? Eu falo, infelizmente não pode. Porque às vezes, quando você pega um paciente que tem muitas deficiências, você tem que passar muita coisa. Eu não gosto de passar muita coisa, mas se você pega um exame ruim, você tem que suplementar. E aí ele fala assim pra mim, mas eu posso tomar tudo de manhã? Eu falo, não pode, infelizmente. Não posso fazer isso por você. Às vezes as pessoas caem no esquecimento, na rotina do dia. A gente tenta botar nos melhores horários para criar rotina, para não ter que ficar carregando muita coisa. Mas às vezes, gente... Não tem pra onde correr. Não tenho pra onde correr, né? Não posso botar aquela determinada vitamina junto com a outra, ou junto com o medicamento. Tem muita gente que toma medicamento em jejum, pegar aqui o exemplo da tireoide. Ah, mas eu posso tomar junto com o remédio do médico? O que o médico falou pra você? Ah, tomar em jejum. Em jejum é jejum. Sim. Você tem que respeitar a prescrição do médico. Se ele falou que é em jejum, não é junto com as minhas vitaminas. Perfeito. Mas isso acontece, infelizmente. Então, horário, na hora que você toma, conforme você toma, conta muito para absorção. Não estou dizendo que você vai tomar uma vitamina em determinado horário e seu corpo não vai absorver nada. Só que às vezes você precisa de 100% dela e talvez você esteja absorvendo 60%. Vai demorar mais. Não está aproveitando tudo que Exatamente. pode daquela medicação, daquele recurso. Exatamente, né? do que ela deveria. Já que a água também influencia na melhora dos processos inflamatórios. Total, né? Total, gente, total. A gente não é um camelo. Total, gente, eu falo que a água é vida, né? Se a gente hoje cair lá num deserto, a gente não vai morrer de fome, a gente vai morrer de sede. Desidratado, gente. Eu costumo dizer uma coisa para os meus pacientes, que eles não gostam, quando eles não gostam de beber água, né? Água é importante para a hidratação da pele, é importante para a digestão. Olha o pessoal que tem digestão ruim por causa, né, da fabricação de enzimas. E água é muito importante para a função intestinal. Eu falo que eu tenho 3 órgãos que eu amo de paixão, então onde eu vou defendê-los até a morte. Que é o intestino, o fígado e a tireoide, que são os meus queridinhos, que é a tríade da desinflamação. Quando você toma pouca água, você acaba com o intestino. Né? O intestino ele sofre muito. E aí pensa bem, o seu corpo precisa de água, Yasmin. Né? O nosso corpo precisa de água. Você bebendo ou você não bebendo, ele vai dar o jeito dele. Aí o que ele faz? Aquela água que está lá nas fezes, no cocô, água do cocô, que era para ir embora junto com o cocô, e você não bebeu água, ele vai reabsorver. Você já parou para pensar que quando você não bebe água, você está utilizando água do esgoto para funções vitais? Você pegaria a água do esgoto e lavaria a sua casa? Olha que loucura. Mas é isso que a gente faz quando não bebe água. Com o nosso corpo. E com certeza aquela água, ela tá cheia de toxinas. Não era pra estar aí, era pra ela ter ido embora. Aí o corpo não tem saída. Ele vai sempre prezar pela homeostase, pelo equilíbrio, pra sua vida. E aí ele vai lá e pega. Aí você tem uma constipação intestinal, né? E você tá utilizando uma água. Aí você quer ter energia. Você quer não ficar inchado, não quer ter celulite, quer emagrecer. Não dá, gente, a conta não fecha. Eu tenho uma briga ferrenha com os meus pacientes por causa da água. Que eu sempre pergunto, né, na avaliação, e eu vou mantendo essas perguntas ao longo dos atendimentos. E é muito comum um paciente com dor, encharcado de medicação, ser constipado. Mas imagina como é que tá ali dentro dessa pessoa. E aí eu pergunto, mas quanto de água você tá bebendo? Ah, eu bebo bastante. Mas o que é bastante pra você? Um copo, 1 litro. O paciente já falou pra mim que 1 litro é bastante. Eu não conto, não. Eu vou ali e tomo uns 3 copões daquele ali de água por dia. Aí eu começo a pedir, vamos fazer o seguinte, vamos encher uma garrafinha de 1 litro e vamos ver o quanto você normalmente bebe por dia pra gente ter a noção do quanto é o muito pra você. Sim, sim. E quando a gente começa a apertar um pouquinho mais com relação à água, eles parece que vão escorregando igual o quiabo, né? E eu tenho muitos e muitos pacientes com dificuldade de beber água. Muitos, é uma grande dificuldade das pessoas. Dá pra substituir, por exemplo, por uma água de coco, um suco? Dá. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né, gente? Não é. Eu posso botar um chá, eu posso botar frutas que tem mais água, tipo melão, melancia, abacaxi, legumes, porque legumes também têm água.
Mas o ideal É é água, né? Os meus pacientes sabem, né? Uma das primeiras recomendações que eu faço é tome 500 ml de água em jejum. Isso você pode começar a fazer, você que está ouvindo, por favor. Isso já é vida. Já ouvi falar que tem que ser água morna. Tem alguma relação? Então, não é que tenha que ser morna. A gente não recomenda que seja água gelada, porque a água gelada pode fazer um estímulo de peristalse intestinal. Isso acabar prejudicando. Então, assim, o ideal é que seja água em temperatura ambiente. Né? Não precisa ser morna. Perfeito. Mas a gente só recomenda que não seja gelada. Tem muita coisa. A gente... no momento atual é muita informação. Muita informação. E a gente precisa filtrar o que é informação de qualidade, o que é fake news. Exatamente. E eu acho o campo da nutrição muito complicado da gente entender se aquela informação é real realmente ou se é alguma invenção, né? Mas tem isso porque, assim... Tem muita gente falando de nutrição que inventou um estilo de vida que deu certo para ela. Então, assim, estilo de vida não é ciência. Deu certo para ela, ótimo. Ela tá se sentindo bem, tá fazendo, beleza. Mas nutrição é ciência, né? Então, a gente não vive de achismo e nem eu vou aplicar com os meus pacientes o que eu acho. A gente vai aplicar o que é validado pelos artigos científicos, o que foi estudado. Perfeito. Por isso que quando for acompanhar, é interessante você, antes de ver uma dica qualquer, veja quem está falando. Né? Se é um profissional da área médica, da área da nutrição, quem é esse profissional que está falando, para você não ficar confuso. Porque senão, você vai ver um profissional falando, isso pode... Isso não pode, isso pode, isso não pode. E aí você vai ficar doido, né? E aí não é isso que a gente precisa da nossa mente nesse momento. Com certeza, já tem muito mais coisa para destrinchar. Exatamente. E é muito engraçado, diariamente a gente vê uma novidade surgindo. É que nem com relação, né? As pessoas sempre me perguntam, mas tem nutricionista, tem pessoas, tem isso e aquilo, que fala que pode glúten, não fala. Eu falo, depende de quem é a pessoa. Por exemplo, se eu pego um paciente com Hashimoto, já foi comprovado. Tá lá, quando a gente diminui, e isso dentro do consultório, a gente diminui o glúten da dieta, o paciente fica bem. Então, para aquela pessoa não é interessante o consumo de glúten. Com certeza. Para um paciente que tem uma síndrome do intestino irritável, também não é. Agora, você não sente nada quando você come? Então, beleza, vida que segue. Eu ia falar isso da clínica, né? Porque quando eu faço, por exemplo, os meus exames, eu não tenho nenhum tipo de alergia, eu não sou celíaca, mas se eu ingerir glúten todos os dias, meu intestino dói, minha pele coça, meu corpo reage de N maneiras. Então, eu já sei que pra mim não é legal. Então, exatamente. Aí a gente precisa parar pra receber. É bom pra mim? Às vezes é, às vezes não é. Às vezes é o excesso. É o excesso. Se comer só umzinho não vai fazer problema, se eu como mais. Então, é todos esses detalhes que a gente precisa ficar atento. Porque nós somos diferentes. Se fosse uma verdade única para todo mundo, existia um livro de nutrição e não uma nutricionista. Exatamente. Vai lá e consulte no livro que está dizendo. Então, eu acho que as pessoas elas ficam procurando muito uma verdade única, absoluta. Isso aqui é bom. É isso. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Isso aqui é bom, então agora eu vou fazer isso aqui bom para todo mundo. Mas salada é bom para todo mundo. Se eu tiver um paciente com gastrite, eu falo para ele não comer salada crua. Sim. Eu tiro a salada crua dele, ele tá com gastrite, a gente precisa trazer um repouso gástrico para ele naquele momento que o médico tá fazendo o tratamento. Então, vamos comer legumes mais cozidos. Então, não existe essa verdade única, absoluta em tudo. Depende de quem você é, o momento que você está vivendo. Eu tenho um arsenal de técnicas de fisioterapia e eu posso pegar 2 pessoas com lesão de quadril e normalmente eu vou fazer técnicas completamente diferentes. Então, aí te perguntam qual é a melhor técnica. Você vai falar? A que serve pra você. Depende do caso, depende do paciente, gente. É muito sobre isso. Então, eu acho que isso que atrapalha as pessoas. Elas ficam procurando, né? Qual é a melhor dieta? Receita de bolo, né? Qual é a melhor dieta? Não é assim. Qual é a melhor dieta que é pra você, pro seu momento, pro seu estágio, pro que você consegue fazer, pra sua evolução. Né? É que nem tanto a nutrição. Mas é melhor perder peso rápido ou devagar? Depende.
Depende do seu caso. Você tá precisando fazer uma cirurgia? Pois é. É rápido? Eu preciso para cirurgia? Pra ontem. Eu preciso acelerar. É um outro. Não é. É uma coisa que eu preciso trabalhar mais a minha compulsão alimentar, mais um hábito. Então é uma coisa mais devagar. Então eu terapêutica quase, né? Então eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre individualidade que as pessoas esquecem a todo momento. A gente saiu de uma era que os atendimentos, eles não eram tão particulares no sentido de ser mais humanizados, mais direcionados, mais individualizados. E tá vindo novamente agora um foco maior para isso, né? E isso traz muito valor ao que a gente, como profissional, procura entregar para o outro. Sim, sim. Porque é o que a gente está falando, não tem uma receita de bolo para nada. Lógico, a gente está cientificamente embasado para oferecer o melhor que aquela pessoa precisa dentro das necessidades que ela está buscando. Mas vai ter diferença. Vai ter diferença no ritmo, vai ter diferença na técnica. Exatamente. Né? Vai ter... Eu acho muito bonito esse olhar mais único, mais personalizado que a gente está... hoje em dia se direcionando na área de saúde para acolher melhor, né? Sim. Tirar aquele gesso, né? Nossa, tem que ser assim, tem que ser assado, para todo mundo tem que... Não tem que, gente. Não. Cada pessoa faz de uma forma, cada pessoa tem um ritmo e cada um está disposto também, né? Com certeza. Tem pessoas que estão dispostas a virar 90 graus e elas vão virar e vão... Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela tem síndrome de Jogre, né? E ela já perdeu de março para cá 20 quilos. Ela está disposta a melhorar a vida dela, fazer uma virada, a diminuir os sintomas dela e ter uma vida de qualidade. Então, ela vai embarcar com tudo. Tem pessoas que já estão no outro ritmo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é ir, é continuar, né? Já que se a gente pudesse colocar para a gente poder finalizar as principais dicas que a gente pode deixar para a pessoa que tem dor, doenças reumatológicas, incorporar na sua rotina, que vão, assim, de cara, contribuir com o quadro delas. Tá, então vamos lá. Água. Água. E já começa assim, beber água pela manhã, tá? O ideal seria 500 ml, mas você começa com um copinho e vai aumentando. Mas aumente a ingestão de água. Só isso já é muito importante. Tem um ideal de quantidade ou vai variar de pessoa para pessoa? Então, eu gosto muito de uma continha bem simples. 35 ml vezes o seu peso. Perfeito. Vai te dar uma média que já dá uma abertura aí para você. Então, beba mais água. Segunda coisa, chás. Chás são anti-inflamatórios. A gente tem chás maravilhosos para ajudar a diminuir dor. De coisas que todo mundo provavelmente tem em casa ou fácil encontra no mercado. Alecrim. Chá de alecrim. Chá de manjericão. Olha que delícia. Só coisa deliciosa. Chá de cúrcuma. Compra a raizinha de cúrcuma, ferve. O próprio chá de gengibre. Então, incorporar o hábito de tomar uma vez ao dia um chazinho, certo? Desses longe do seu medicamento, porque chá tem interação com o medicamento, então nunca perto do medicamento, mas chás sempre são bem-vindos. Frutas, gente. Cada fruta tem uma cor porque ela tem um pigmento que tem determinado nutriente. E aí outra coisa também que eu sempre falo com os meus pacientes que querem diminuir dor e querem desinflamar, roxo e vermelho. A partir de hoje, no seu carrinho tem que ter roxo e vermelho, de verdura, de legume, de fruta, né? Não é à toa que a minha logo é roxa, né? E eu falo, vocês vão ver um roxinho, vocês vão lembrar de mim, tá? Pra sempre. A Nutri que desinflama é roxo, vai lembrar. Então, coloquem mais alimentos roxos, porque eles têm uma substância chamada antocianina e as antocianidinas, que estão nos vermelhos, que são pigmentos poderosos para desinflamar. Então, repolho roxo, beterraba. Beterraba aumenta a produção de óxido nítrico, que melhora a circulação sanguínea. Melhorando a circulação sanguínea, melhora um monte de coisa, né? Então, mais frutas de qualquer cor. Então, tragam mais frutas para o dia a dia.
E diminuir os gatilhos inflamatórios, né, gente? Então, assim, não é tirar, mas diminuir, gente. Equilibrar a vida, né? Poxa, ao invés de comer toda hora pão, vamos botar uma batata, vamos botar um inhame, vamos, né? Vamos trazer aí. Eu sempre falo de mais cor. Quem quer desinflamar tem que ter uma alimentação mais colorida. Sabe? Pegar um prato mais colorido, trazer mais um legume, trazer mais uma verdura, certo? Colocar aí esses agentes, própolis. Gente, própolis é ótimo para dor. 20 gotinhas de própolis verde. 20 gotinhas, Isso eu também faço na minha rotina. 20 gotinhas, gente. Cúrcuma, excelente substância para diminuir. Claro que o ideal quando a gente tem dor é a prescrição dela encapsulada. Mas a cúrcuma, uma boa cúrcuma, cara, vai te ajudar tanto. Suplementos para o intestino. Tudo que ajude o intestino vai diminuir dor, gente. Kombucha, kefir, um bom iogurte, sabe? Glutamina, mix de lactobacilos. Então tem tanta coisa assim. Mas em resumo, eu sempre falo assim, começa trazendo mais cor para sua alimentação. Perfeito. Roxo e vermelho. Roxo e vermelho, especialmente. Roxo e vermelho. Traga mais roxo e vermelho. Pessoal, vocês do outro lado que têm dor, doenças reumatológicas, que estão passando por todos esses processos que a gente conversou aqui, procurem a Jaque. Ela tá sempre de braços abertos para acolhê-los nessa jornada. Jaque, deixa seu contato. No início a gente até colocou, se vocês observarem, no rodapé do vídeo vai ter o contato dela, mas deixa de novo para quem está assistindo. Eu tenho certeza que você pode engrandecer muito numa vida saudável de todo mundo que está passando por esses processos. Eu costumo dizer que é melhor cuidar da saúde do que da doença. Então, e que o nosso corpo é a nossa base e nada sem base funciona. Então, meu amor, cuida de você, tá? Porque sem a gente estar bem com a gente não cuida de ninguém. Então, assim, podem me seguir no Instagram, @nutri.quedesinflama. Já tem várias dicas lá pra vocês, tá? Podem me acompanhar. Muito rico o conteúdo que ela traz, inclusive. Inclusive, nossa, eu sempre faço eventos lá, então acompanhe. E também, quem quiser, o meu consultório fica na Praça Getúlio Vargas, 176 no Executivo Center. E o meu telefone de contato é 229-9836-1425. Prevenção. E também para ajudar vocês no tratamento. Muito obrigada, Jaque. Meu bem. Gratidão por essa troca. Achei riquíssimo tudo que você trouxe pra gente. Tenho certeza que tanto pra minha vida quanto para todo mundo que está assistindo a gente vai enriquecer demais de forma nutricional e em estilo de vida também. Então, gratidão pela troca. Nada. Tá? Gente, muito obrigado por vocês mais uma vez estarem acompanhando a gente e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.